Thomas aqui, que é nosso parceiro, que também conhece na área de julgamento, tem um bom conhecimento, só que não deu assim para preparar como deveria ser uma palestra. Mas ele vai fazer o possível e o impossível para dar um pouquinho mais, passar um pouquinho mais do seu conhecimento, que também é muito bom. Muito obrigado a todos. Bom, a questão do julgamento, né, que já tem gerado bastante discussão, mas agora infelizmente está chegando uma situação de consenso aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho muito boa, e o entendimento de que há dois tipos de julgamento diferentes, que é o julgamento de pontuação e o julgamento de exposição. O julgamento de exposição é feito com categorias e primeiro, segundo, terceiro lugar, e sempre tem uma boa solução que é destaque quando a gente vê que esqueceu alguma categoria que esteve bem marcada, presente na exposição, ou apareceu uma novidade. Nessas situações a gente sempre tem essa chance de ter um destaque especial. A questão do julgamento de exposição, então, por exemplo, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, então, por exemplo, no momento estamos no período das exposições da Catleya intermédia, uma planta muito popular, muito trabalhada aqui no Rio Grande do Sul. Então, temos várias categorias de Catleya intermédia. No momento, pelo regulamento da federação, seriam 38 variedades diferentes de Catleya intermédia. Já está tendo, acho que há 20 anos, uma discussão para mudar o regulamento. Acho que finalmente estamos chegando a um consenso ao final disso. Provavelmente vai ser reduzido bastante a variedade, o número de variedades, em torno de 20 variedades ou menos de Catleya intermédia. Isso é bastante interessante porque também vai criar uma certa clareza no julgamento, porque tem certas variedades que são tão sutis que praticamente só um juiz, um especialista para reconhecer aquele pequeno detalhe. E as categorias de julgamento, as principais, elas não precisariam ser tão detalhistas, elas são mais genéricas. Não vale a pena fazer uma categoria para uma planta só. Categoria é para um grupo de plantas. Tu não pode fazer a primeira, a segunda e a terceira de uma planta só. Então, realmente, essa junção, isso não quer dizer que a gente não deixe de reconhecer essas outras variedades que vão deixar de existir como categoria de julgamento. Tipo, vai sempre existir uma Catleya intermédia roxo bispo, só não vai ter a categoria roxo bispo de julgamento. Né? Então, com isso não queremos dizer que a gente está acabando com a variedade, a gente só está terminando com a categoria. Infelizmente, as roxo bispos serão julgados dentro das sementes. Né? E o outro julgamento é o julgamento de pontuação americano. O julgamento de pontuação americano ele acontece concomitantemente com o julgamento de exposição. Então, você tem primeiro, segundo, terceiro lugar nas diversas categorias. Como eu falei aqui, era de intermédio, tem várias categorias de intermédio. Eu estava agora há pouco olhando uma planilha de julgamento da Tailândia, então eles tinham 10 categorias diferentes de Phalaenopsis, conforme o tipo de pintura, conforme o tamanho. Como nós estamos aqui com a intermédia, lá o popular era Phalaenopsis naquela exposição, então várias categorias de Phalaenopsis. Isso varia de lugar para lugar. O de pontuação não, o de pontuação você não está comparando essa Catleya intermédia espetacular aqui com as outras da exposição, você está comparando ela com toda a história. Então, na verdade, qual é a ideia do julgamento de pontuação americano? É você criar um registro de uma planta excepcional para a eternidade, né? Então, ela tem uma função diferente, tu não está julgando ela com as plantas da exposição, você está julgando ela com toda a categoria dela. E uma vez que você considere que essa planta tem qualidades excepcionais, será feito o registro e vai ter todo mundo que quiser acessar a base de dados da OS, você vai ter registro de todas as plantas premiadas e vai ter essa planta que foi considerada na ocasião da exposição excepcional. Como é que é feito o julgamento da UES? Primeiro, os juízes separam as plantas que consideram excepcionais que vale a pena se fazer um julgamento de pontuação. Essas plantas são separadas e aí parte-se para o julgamento uma por uma. O julgamento, como é que é feito? Tu necessita ter toda a base de dados de julgamento da UES, senão você não pode fazer o julgamento. Então, antigamente era uma pilha de revistas da UES Quarterly, onde tinha sempre uma foto pequenininha das orquídeas,
originalmente preto e branco, depois passou a ser colorido, e hoje em dia está num CD. Então, em vez de tu ter aquela pilha de revistas, basta ter um laptop e um CD para tu ter toda a base de julgamento, todas as plantas. Então, no caso dessa planta aqui, de repente você considera ela excepcional e resolve julgar. Então, você vai na base de dados e olha todas as intermédias que já foram julgadas. Aí você vai ter que ver uma coisa, se ela tem uma qualidade parecida com uma outra intermédia, e nessa exposição está com 3 flores, e uma planta com 4 flores já foi premiada anteriormente, essa planta já vai deixar de ser pontuada. Para ela ser pontuada, ela no mínimo vai ter que ser melhor do que aquela planta anterior. Isso aí já tivemos uma discussão lá em São Paulo, no julgamento com os americanos, numa ocasião em que tinha uma Lodigese Jone espetacular, porém eles consideravam não apta para ser julgada, porque já havia sido julgada uma Jone anteriormente. Bom, só para tratar um pouco aqui, então, vocês pegaram todos aqui, alguém não pegou a planilha de julgamento? Essa é a planilha de julgamento americana. Como vocês veem, a gente tem falado muito na Cattleya, porém as outras espécies estão todas presentes aqui dentro. Você falou da melhor de Cattleya intermédia. Cattleya intermédia engloba todos. Todas as intermédias. Tu vai ter só um tipo que vai ser registrado, porque nunca tu vai ter um vinho que vai chegar isso. Porque tem uma revolução? Não. O julgamento, ele leva em conta também a cor. Ele leva em conta a cor. Isso aí são tudo coisas. Há pouco foi premiado, há uns 3, 4 anos atrás, foi premiado uma intermédia vinho. E tanto magra para o nosso critério, porém vou dizer, uma planta, não pode se criticar isso. Eu falei com o Roberto Miranda, Francisco Miranda, perdão, lá nos Estados Unidos, ele é um dos supervisores da OS, e ele disse, não, o tamanho da planta que era excepcional. Então era uma intermédia vinho, a forma não era tão espetacular, porque ela tinha um tamanho excepcional e era da cor vinho, de uma variedade. Então essa planta recebeu, se não me engano, uma M. Esse é o ponto que falha no julgamento americano. Por quê? Porque ele vai depender até certo ponto da qualidade dos juízes. A ideia desse julgamento é justamente você retirar uma face, você dar uma uniformizada no julgamento, porém é claro, a perfeição jamais vai chegar. O julgamento é uma coisa subjetiva, isso você jamais vai conseguir tirar do julgamento essa subjetividade dele, né? Bom, aí no caso dessa planilha aqui, então você tem 3 categorias: Flower Form, que seria a forma da flor, Color of Flower, que seria a cor da flor, e outras características, né? Aí você tem uma pontuação para a forma geral da flor, então você olharia o aspecto geral da flor, se é uma flor equilibrada, harmoniosa, isso daria 15 pontos. O que é 10 pontos, o que é 5 pontos, o que é 15 pontos? Esse final. 15 pontos é a pontuação da última melhor, ou a última melhor tu conta como... Não. A questão de tu olhar a base de dados antiga é para tu criar um critério crítico para poder olhar essa planta, mas não vai ser em relação às anteriores. Vai ser absolutamente sim, mas não... essa levou tanto, então vou dar um pontinho a mais. Isso não. Sim, mas então vamos dizer que 15 pontos é o triângulo invertido perfeito. Seria a planta perfeita, sem crítica nenhuma. Sem crítica nenhuma. Daí que tu tem que tirar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Exatamente. É lá que começa, tu vai tirar quantos pontos? Tu vai tirar quantos pontos? Qual que é uma planta de forma não tão perfeita, mas que vale 5 pontos, 10 pontos. Não, eu estou dizendo, o julgamento antes de mais nada, ele, apesar disso ser um método que consegue uma uniformização, ele é subjetivo. Isso aí não tem, vamos dizer assim, a questão de... Não
Ah, Não pode ser cartesiano. não tem como ser cartesiano. E depois, no fundo, a gente está julgando uma coisa subjetiva, o que nós achamos belo. Isso não é uma ciência. Aí a cétula, 5 pontos, então você tem de 1 a 5, né? De 0 a 5 para dar, né? Pétalas também de 1 a 5. O labelo de 0 a 5, né? Tem o caudai, que não existe aqui no caso. Somando tudo isso, teria 30 pontos. A forma cor geral, então seria o aspecto geral da cor dela, se ela tem um aspecto agradável, se ela está desbotada, se ela tem uma cor intensa. Daí você tem o colorido das pétalas e das sétalas, valendo 7 pontos, e a cor do labelo, valendo 8 pontos. Somando isso, de novo, temos 30 pontos. Aí outras características. Aí teria o tamanho da flor, quer dizer, uma flor excepcionalmente grande daria 10 pontos, uma flor tamanho médio, normal, a gente convenciona dar em torno de 7 pontos. Aqui é interessante que o arranjo das flores na Catleia não tem pontuação, a disposição das flores. E a quantidade de flores também não tem pontuação no caso da Catleia. Porém, a quantidade de flores e haste tem uma pontuação junto dessa. Quer dizer que seria o conjunto da haste com a quantidade de flores, teria de 0 a 10 pontos para se dar. De novo, teríamos aqui 40 pontos no total. Então você vê que o tamanho da flor, a quantidade de flor e haste tem um peso grande para os americanos, em torno de 40 pontos. Tem bastante discussão em termos dos pesos diferenciados, por exemplo. Nós gaúchos gostamos muito de variedades e tem uma questão de discussão da questão da cor, que deveria ter uma pontuação mais forte. Isso foi bastante discutido. Santa Catarina já está há um tempo tentando implementar esse julgamento de pontuação e depois de muita discussão chegaram a uma conclusão da prática que os americanos também já têm de vários anos, que essa pontuação do jeito que está funciona perfeitamente. Eles tentaram operar, mas não teve. Oi. Eu só acho o seguinte, nós temos não podemos concordar com eles, não. Justamente como você mencionou, que eu também já vi eles, plantas nossas, nativas, que eles, por exemplo, eles levam muito em consideração o tamanho da flor, qualidade eles não deixam. Não, a qualidade também é vista. O problema... Eu já vi eles, alunos da festa das flores internacional, eles pontuaram, devem ser registrados para muitas regras culturais, para nós já é destaque há muito tempo, e só levar em consideração o tamanho. Não, e vocês, até certo ponto para eles sim, tamanho tem muito peso. Mas aí, se nós formos julgar na pontuação, isso vai ser diferente. Nós brasileiros julgamos. E você tem que levar em conta uma coisa. Sim, a questão é a seguinte, nós estamos anos a fio, vendo todos os anos as florações de purpurata, de intermédio e tudo mais. A maior parte desses juízes chegaram aqui sem ter visto todos esses anos de julgamento. Então, eles até certo ponto estão bem mais imaturos para julgar essas plantas do que nós. A convivência gera qualidade. Eles são muito bons em química. Não. Eu também acho que não, porque eu sou meio carrasco, como eles. Não, mas justamente a gente trazendo eles e criando uma cultura e uma base de dados, vamos alterar isso. Mas eu acho que quem deveria julgar isso somos nós. Vou botar mais questões aqui em relação ao julgamento americano. O juiz americano ele tem que ser apto para julgar todas as orquídeas. Então não tem juiz para essa ou aquela especialidade. É claro que um ou outro juiz acaba se especializando nas plantas que ele mais gosta, né? Porém é um curso de 6 anos. Esse é um dos motivos pelo qual não temos praticamente juízes americanos no Brasil. No momento acho que a gente só tem o Steve, que é o marido da Sandra lá da Florália, como juiz americano. Juiz habilitado, praticante. O Roberto Agnes queria dar palestra hoje, ele fez o curso de juiz na África do Sul
E ele é reconhecido como juiz praticante também como qualificado para ser juiz também da OS, curso da África do Sul, que eles são coligados. A questão é a seguinte, para você manter o seu título de juiz internacional, de Orquídeas, nos critérios da OS você é obrigado a no mínimo fazer 6 julgamentos por ano numa exposição, com pontuação, e isso ele não conseguia manter, então ele abriu mão de manter esse título. Então, nessa questão, teríamos 2 juízes formados no Brasil e somente um apto a julgar. Então, a situação é a seguinte, se a gente quiser fazer que nem a Venezuela, por exemplo, de manter o julgamento americano para nossas exposições, a gente estaria sempre obrigado a estar no mínimo trazendo 2 ou 3 juízes de fora para fazer o julgamento, né? Eu digo 2, que no caso trazendo o Steve precisaria de um terceiro. O julgamento, na verdade, deveria ter de 5 a 6 juízes internacionais para ser perfeito, mas depois do 11 de setembro eles alteraram as regras, passaram a ser menos exigentes, então com 3 juízes americanos você já poderia, aptos pela OS, você já poderia fazer o julgamento.